É, pessoal, mais uma vez, Brasil ficou nas quartas de finais, menino Ney, mais uma Copa e mais uma derrota. É triste, pessoal, é triste, mas Tite, na minha opinião, foi um dos culpados e a gente vai estar falando mais sobre isso nesse podcast. Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza, e hoje novamente com meu amigo Vini estaremos concluindo a campanha do Brasil na Copa de 2022. Hoje, dia 9 de dezembro de 2022, o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia. Empatou ali 1-1 na prorrogação e nos pênaltis acabou tomando na tarraqueta. Vini, suas primeiras impressões aí? Quais são seus sentimentos hoje aí, após essa derrota? Bom, boa noite, pessoal. Então, o que eu posso dizer? Eu tô até assim, decepcionado, né, com essa eliminação. Cara, não poderia ficar de outro jeito, mas o que me decepcionou mais, porque era uma Copa que o Brasil tinha grandes chances de ganhar e ter perdido várias chances de gol ao longo do tempo regulamentar. E para mim, acho que talvez o maior culpado dessa derrota, para mim, sem sombra de dúvida, é o Tite, né? Eu nem vou culpar tanto os jogadores, né? Porque eu acho que o principal erro assim, foi o Tite, né? Por ter tirado o Vinícius Júnior, sabe? Colocar ali jogadores que não são tão bons, né? Principalmente na hora da disputa de pênaltis, foi colocar justo o menos experiente para bater o primeiro, né? Então, para mim, acho que o maior culpado desse derrota, sem sombra de dúvidas, o Tite. Você acha que foi o Tite o maior culpado ou você acha que tem mais culpados sobre essa derrota, Oswaldo? Tem mais culpados, mas eu acho que o principal é o Tite, pelos diversos erros, não só nesse jogo, como nessa Copa e até mesmo na preparação para, né, jogar esse Mundial. E a gente vai estar destrinchando detalhadamente nesse podcast. Pelo menos essa é a nossa opinião, deixando bem claro aqui, pessoal. É apenas nossa opinião, nós não somos os donos da verdade. Teve até um inscrito aí do canal que ficou revoltado em um dos podcasts aí, falando que a gente não entendia nada de futebol, né? Que a Suíça não era a seleção mediana. Beleza, eu posso até não entender nada de futebol, né? Mas pelo jeito ele também não deve entender muito, né? Porque até já fazendo um parênteses, né? A gente ainda não tinha comentado das oitavas de finais ali dos últimos jogos, né, que a gente não comentou, mas Portugal meteu um chocolate na Suíça, né, Vini? Pois é, show de bola por sinal, né? E ainda mostrou lá que não dependem do Cristiano Ronaldo, né? Tipo, acabar com aquele mito, Cristiano Ronaldo carrega o time nas costas, né? E a gente até tava temendo, né, que será que esse técnico aí fez certo em não ter colocado o Cristiano Ronaldo no banco? E ele mostrou ali, não, ele foi bem esperto de colocar do outro lá, ainda, ironicamente, o jogador que substituiu o Cristiano Ronaldo foi o que mais fez gol nessa partida aí, então, ó, Suíça não era tão forte assim também, mas o Brasil deu umas vaciladas lá no jogo contra a Suíça. Sim. E o outro jogo que a gente também não tinha comentado, porque não tinha acontecido, foi, né, a vitória surpreendente de Marrocos em cima da Espanha. Você assistiu esse jogo aí, Vini? Eu assisti sim, e eu confesso que eu achei o jogo um pouco chato, né? Mas quando tava já ali no segundo tempo, lá, do segundo tempo para a prorrogação, vendo ali quanto que o Marrocos estava fazendo tudo ali para segurar o jogo, eu comecei a achar que ficou bem mais emocionante, principalmente na hora da disputa de pênalti só. Porque esse era um jogo até que eu confesso que eu apostei assim que fosse ao contrário, que esse jogo aí fosse a Espanha ganhar e seria no tempo regulamentar, e que no outro jogo lá, Portugal e Suíça, que fosse um jogo que pudesse ser decidido na prorrogação ou até nos pênaltis. E no fim foi ao contrário, o Marrocos ali surpreendeu, mostrou que que não foi à toa a sua colocação no primeiro lugar no grupo, né? Eu acho que até entendo por que deu um empate ali com a Suíça, porque imaginando, quer dizer, com a Suíça, com a Croácia, porque até imaginando como seria agora a Croácia e o Marrocos se enfrentando num jogo de mata-mata, que eu acho que também certamente iria para os pênaltis, daí não sei quem que levaria melhor, porque as duas mostraram que os seus goleiros são muito bons em defender pênaltis. Exatamente, Marrocos mostrou que conseguiu, né, anular ali o esquema tático da Espanha. Então eu vou até começar aqui, né,
fazendo uma contextualização e para tentar explicar aqui meu ponto de vista, né? Pela minha memória, né, na Copa de 2010, quando a Espanha ganhou aquele Mundial e surpreendeu o mundo com aquele esquema tático deles, né, o famoso TikTok, né, que para aquela ocasião ali foi uma surpresa, né? Do esquema que eles estavam jogando, né, com 3 atacantes, né, e eles pressionando ali os adversários no ataque, né, os caras pressionavam ali com tudo ali, né, e tocando pra lá e pra cá, né, e depois tivemos também aquela fase ali do Barcelona, que tinha até o Messi, né, que goleou o Santos ali, humilhou o Santos naquela final daquele Mundial, que o Santos não viu a cor da bola, e agora nessa Copa de 2022, a grande maioria das seleções aderiram a esse esquema tático, né, de 3 atacantes, né, de pressionar ali, né, na frente. O futebol mudou, né, ficou bem mais competitivo. Conseguiram também achar maneiras de anular esse estilo de jogo, né. Então por isso que ficou bem mais equilibrada essa Copa, né? Tanto que Japão, por exemplo, conseguiu superar a Espanha, né? Tá bem equilibrado, né? Não tem mais essa surpresa, né? E o Brasil não foi diferente, ele tentou também aderir a esse sistema tático. Por um outro lado, engessou um pouco o talento do futebol brasileiro, né? Mas isso daí é uma discussão que vai longe, né? A gente já tinha até comentado, né, nos outros podcasts ali que o pessoal tá tudo empolgado com o Brasil. Caramba, né? Nossa, os caras tão dominando o jogo, a defesa do Brasil tá imbatível, né? Os caras não conseguem nem dar um chute a gol no Brasil. E tanto eu como o Vini, a gente falou lá. Tá tudo gravado, pessoal. É fácil falar depois que acontece, mas a gente tava falando lá. A gente fazia sempre essa pergunta. A gente não sabe ainda se o Brasil realmente tá bem, né? Porque, na nossa opinião, eles estavam só enfrentando seleções fracas e medianas, né? Tanto que a gente até comentou, pô, acho que o verdadeiro desafio aí pro Brasil vai ser contra a Croácia, né? E, infelizmente, o Brasil acabou caindo nisso daí, né, Vini? E outra coisa também que a gente criticou, né, foi a escolha do Tite em colocar o Alisson como goleiro titular, né? Então, eu não tô querendo pegar no pé, né, do rapaz, que eu nem lembro agora o nome dele, que comentou lá, que ele ficou bravo também com a gente, porque a gente falou que colocaria algum dos outros 2 goleiros e não o Alisson, né? Ele falou, vocês não entendem nada, né? Porque o cara foi campeão ali e aqui, né? Mas tem jogador que é assim, né? Tem jogador que no clube o cara rende pra caramba, né? E funciona, né? Num determinado esquema tático, mas quando chega na seleção o cara não tem o mesmo rendimento, né? E na minha opinião o Alisson não é goleiro de seleção. Na Copa passada lá, eu acho que ele teve uma certa culpa ali também, algum dos gols ali contra a Bélgica, né? Não colocando só culpa nele, mas se fosse um goleiro mesmo bom pra caraca, o cara poderia ter salvado. E agora nessa partida então, ó, a única bola ali que realmente foi pro gol ali, não, teve outra, ele ainda fez umas boas defesas ali, mas chegou nos pênaltis, não fez praticamente nada ali, né? Sendo que os 2 primeiros pênaltis ali, o cara bateu no meio, bateu até meio mal, o cara caindo bem antes ali, né? Então não tô falando que o Alisson é um péssimo goleiro, né? Mas na minha opinião tem melhores, né? Vini, você concorda? Você acha que o Alisson não teve culpa nenhuma? O que você tem a dizer aí? Não, eu concordo, Zaldo. Desde o começo eu já tinha essa preocupação com esse goleiro e até eu ficava pensando assim, se o Brasil for um pênalti, será que ele vai ser bom para defender? Toda hora eu ficava me questionando isso e hoje eu tive a prova real que ele não é bom defender pênalti. Toda hora lá, errou lá de um jeito até feio, né, que eu vou falar assim, porque por exemplo, pulava antes da hora, beleza, pulava também do lado errado, porque nem para ficar ali esperto pro lado que o jogador vai chutar, porque você tem que esperar o lado que vai chutar para você defender, né? E isso aí ele não fez já. A contrapartida do goleiro lá da Croácia conseguiu fazer tudo certinho, né? Aliás, ao longo do jogo ele fez bem grandes defesas, né? Infelizmente, é triste, eu fiquei até triste nesse quesito que infelizmente eu estava certo com relação ao Alisson, que ele poderia dar mancada, né? Não, e eu acho que o Brasil fez uma boa partida, Vini, sendo justo, principalmente o Neymar, eu acho que foi o melhor jogo dele nessa Copa. O cara fez ali um puta golaço na prorrogação, né? Mas infelizmente, né?
cara é pé frio também na seleção, né? Felizmente foi perdendo nos detalhes, né, o Brasil. E eu culpo ali o Tite, né? Ele mexeu muito mal, na minha opinião. Que ele não deveria ter tirado ali o Vinícius Júnior. Porque não se tira um craque do time, né? Porque querendo ou não, ele impunha respeito esse Vini Júnior. Porque ele joga no Real Madrid lá, né? O adversário dele lá conhece, né? O Modric lá. Aí tira o cara lá, aí o pessoal... Aquele Rodrigo lá, com todo respeito, né? Mas mostrou aí que também é um jogador comum, né? Eu até discordo de muitos aí que ficaram falando aí, né? Porque botaram o cara pra chutar primeiro, né? Mas, porra, o cara é jogador profissional, o cara pode até ser novo, mas, porra, o cara tá treinando, ganha uma grana do caralho, né? O cara tá numa Copa do Mundo ali. Perdeu, fazer o quê? Teve a chance lá, faz parte do jogo e, infelizmente, mostrou que não é um craque, né? Que na hora do vamos ver o cara amarelou. Fazer o quê, né? Com todo respeito, né? Agora se o cara tivesse feito, aí a imprensa ia falar: nossa, olha, meu, é um novo craque, né? Nossa, vai ser o novo Pelé, né? Já. Porque a imprensa brasileira sempre tem essa mania também, né, Vini? E não foi diferente nessa Copa, né? O pessoal já tava tudo enchendo a bola do Brasil, né? Outro também, de Richarlison. Nossa, o cara fez um puta golaço. Dança de pombo, né? Fazendo palhaçada, né? Aí, ó. E a gente tava falando, eu ainda falei naquele lá, ó. O cara foi bem, né? No primeiro jogo, né? O cara não amarelou, mas era uma equipe fraca, né? A Sérvia. Eu quero ver quando o bicho pegar, né? E esse Richarlison foi totalmente anulado ali pelo sistema tático da Croácia, né? Ele não conseguiu fazer nada ali, ô Vini. O que você tem a dizer aí sobre a atuação do Richarlison? Pois é. A atuação dele foi nula, por causa que eu fiquei pensando, pô, cadê o Richarlison? Cadê o Richarlison? A atuação dele foi nula, mas e também aquele negócio de falar assim, ó, ele também tava falando assim, a Croácia parece um adversário fácil. Na teoria seria, mas só que ela é uma seleção que também não desiste fácil, né? E ela deixou isso bem nítido, né? Principalmente quando o Brasil lá fez o gol, lá eu também fiquei pensando, pô, agora fica esperto aí pra não empatar, né? Mas acabou acontecendo, empatou e perdeu várias chances lá de gol, e também outros erros lá, que as finalização lá, quando quase podia lá fazer, daí já vai, em vez de fazer a finalização, vai passando pro outro e acaba já perdendo a chance de fazer gol. Então foi assim, muito bocado, mas sim, o Brasil fez uma boa partida, mas é aquele negócio, né, quem não faz, leva. Não, e a Croácia, o esquema deles jogarem é esse, né? Desde a Copa passada, é de tentando ir anulando ali o adversário, né? Fazendo aquelas jogadas de contra-ataque, tanto que eles foram avançando na Copa passada também assim, né? Empatando, aí vai pros pênaltis, ganha. E nessa Copa mesmo aí, eles empataram um monte de jogo. Contra o Japão, a mesma coisa, levou pros pênaltis, ganhou. Então o Brasil já tinha que estar ligado nisso, né? E sem contar também, temos que dar os méritos pra Croácia ali, né? Os caras não se abalaram quando tomaram aquele gol ali na prorrogação, os caras foram pra cima e fizeram um belo gol ali, né? Não foi falha do Brasil, né? Eu acho que foi mais méritos da Croácia do que falha do Brasil, né? Porque foi uma infelicidade, né? O croata lá chutou e acabou desviando ali, né? No Marquinhos e entrando, né, Vini? Pois é, não, e foi um puta golaço, né? Esse gol aqui até não culpo tanto o Alisson, né? Porque eu, vendo ali por ele, o jeito que serve esse gol, eu considerei ele até um pouco indefensável mesmo, né? Mas é isso, né? A Croácia ele lutou ali, né? Pra garantir vaga, né? Eu até confesso que eu tenho assim, uma admiração pela seleção da Croácia, né? Me tornei fã dela, principalmente por conta da brilhante campanha na Copa de 2018, então ficar pensando, é um pouco triste, mas é aquele negócio, né? Só um pode passar, né? No fim, acabou sendo a Croácia que levou a melhor, mas, né? Que nem a gente falou no começo, né? Perdeu por detalhes, né? Acontece, né? Fiquei um pouco chateado, mas faz parte, né? O que eu acho que o Tite deveria ter feito é não ter tirado os principais jogadores, como o Vini Júnior, o Rafinha e o Richarlison. Tinha que ter mantido eles até o fim ali, pelo menos, né? E se fosse tirar eles só, se fosse realmente necessário. E na hora, assim, da cobrança dos pênaltis, eu pensaria, assim, talvez tirar o Alisson, né? Pelo menos, quer dizer, tinha que fazer isso, né? Pelo menos antes de terminar a prorrogação, né? Colocava o Everton, né? Que eu já vi defender pênalti, ele mandou bem. Ou o Ederson, apesar que o Ederson eu não sei como ele sairia. E na hora de bater os pênaltis, o que eu teria feito no lugar dele, né? Eu não teria escolhido
o jogador menos experiente, né, que para começar, né, tinha que ter colocado o melhor batedor de pênalti ou o jogador mais velho, que tinha que ter mais experiência com a seleção, né? Por exemplo, podia ter começado com o Neymar, né, mas ele queria colocar o Neymar por último, sendo que você não pode colocar o melhor batedor de pênalti por último, sabendo que pode não ter a última cobrança. Então, eu teria feito diferente nesse quesito aí. Os pênaltis colocariam o melhor batedor primeiro e eu não teria tirado os principais atacantes lá durante o jogo, né? Teria que deixado eles até o fim, porque pelo menos acho que daria mais desequilíbrio, né? E talvez até poderia manter aquele 1-0 lá, né? Pra, tipo, no fim do Brasil fechar e passar para a semifinal, ou também, quem sabe, não teria chance, né, até de fazer mais gol ali, de forma que já não ia dar tão certo para a Croácia, mesmo que ela fizesse o gol, já ia acabar fora. Eu discordo um pouquinho, Vini, principalmente quando se diz ali da decisão do Tite na escolha dos batedores, né? Porque eu falo isso com base na história de outras Copas, né? Que a gente não sabe ali os bastidores, né? Porque, dando um exemplo, né? Na Copa de 94, o Márcio Santos, ele era o principal cobrador de pênaltis naquela ocasião, tanto que nos treinos era o que mais fazia os gols. Aí o cara chegou lá na hora, lá, o cara perdeu o pênalti, né? Ninguém tava acreditando nisso. Então pode até ser que esse Rodrigo aí nos treinamentos, o cara fazia sempre gol, né? Chegou lá na hora, o cara tava confiante pra caramba, né? Não, pô, eu quero bater, né? Aí chegou na hora H, o cara errou, né? Faz parte, né? Então a gente não sabe, né, como é que foi os bastidores aí, né? Como eu falei, é fácil, né, falar isso agora, né? Porque a gente não... Depois que acontece, mas se ele tivesse feito aí, por exemplo, o gol, o pessoal ia tudo, nossa, né, o quê? Nossa, o novo craque, né, da seleção, né? Futebol é isso, né? Futebol, o cara teve a chance, né, de representar a seleção lá, o cara tem que fazer, né? E fazer o quê? Errou, né? E eu critico não só as escolhas do Tite para esse jogo, como pela própria convocação, né? Esse jogo aqui foi um exemplo, né? Acho que fez falta um Gabigol, por exemplo, hein? Tinha convocado o Gabriel Jesus lá, que eu também já sou contra, mas beleza, né? Vamos supor que tivesse convocado ele, se machucou. Aí quem é o atacante? Colocou, né, o Pedro lá do Flamengo, mas, pô, eu acho que pra entrar no lugar do Richard, se tivesse o Gabigol, ele era melhor, né? E sem contar que o cara... É que não teve tanta chance na seleção, mas pelo menos no Flamengo, ali, nos jogos decisivos, o cara não amarela, né? O cara vai lá e faz o gol, né? Final da Libertadores, o cara sempre fazendo gol ali. Pô, então essas coisas que eu acho que o Tite errou aí, né? Que ele vacilou demais aí nessa convocação, convocando Daniel Alves, né? Aí você viu que precisou aí de outro lateral, porque se machucaram, aí vai botar o quê lá? Aí não coloca o cara também, né? Daniel, pô, então por que convocou esse e não confia nele? É idiota esse Tite, pô, na minha opinião, o cara foi um imbecil esse cara, pagando mó sapa que pra mim mesmo, Vini, acho que a Copa começou pro Brasil contra a Croácia, né? Porque até então só tinha pegado seleções medianas, mesmo assim ainda passou alguns sufocos ali, né? Fala mais um pouco aí, Vini, que eu já comecei a me irritar aqui, né? Eu concordo, Aldé. Não, e também, ao longo da Copa, eu tava achando assim, os jogos do Brasil acabaram sendo até um jogo chato, né? Tanto que eu passei a maior parte querendo, quando eu tava vendo o jogo, ficava assim, querendo me entreter com o celular, porque eu já não tava assim, dando raiva, assim, ó. Aquele jogo lá com a Sérvia foi sofrido, né? O da Suíça foi 10 vezes mais. Acho que o melhor jogo do Brasil, assim, se a gente for resumir, talvez, assim, pelo menos em atuação, acho que é o jogo com a Coreia do Sul. Sim, esse jogo até o Brasil foi bem, né? Não dá para negar, né? Tudo, mas foi um dos maiores desafios dele, né? E lembrando, né? A Croácia já não é mais aquela seleção, tipo, considerada um pouco mais mediana para baixo, né? Que, por exemplo, ela era em 2014. Apesar que até lá na estreia de 2014 ela já tinha dado um trabalho para o Brasil, mas ela mostrou que nesse meio tempo, nesses 8 anos e meio que passaram, ela cresceu bastante, né? Não à toa foi vice na Copa passada e hoje deu um trabalhão ali pro Brasil. Então, esse aqui foi o maior desafio. A Copa realmente começou aqui no Brasil a partir desse jogo mesmo. Porque você vê a Coreia do Sul, os caras tudo respeitaram pra caramba o Brasil, né? Sem contar que é bem inferior. Aí você vê lá que até foi divulgado uns vídeos lá que os caras da Coreia, quando perderam o jogo, os caras foram tudo lá no vestiário, né? Tudo pedir autógrafo, tirar foto, né? Os caras tudo deslumbrado lá. E os jogadores do Brasil tudo se achando lá, né?
Nossa, os caras lá já subiu tudo a cabeça lá, né? Richarlison, né? Fazendo dancinha de pombo, né? E teve uma outra polêmica, né, Vini? Que nesse jogo contra a Coreia, os jogadores do Brasil começaram tudo fazer dancinha, né? Comemorar, né? Aí, acho que foi uns jogadores da Espanha, né? E alguns outros técnicos aí que tudo criticaram, né? Pô, isso daí é uma falta de respeito com os adversários, né? E por um outro lado, outros defenderam, não, isso daí é da cultura do Brasil, que não sei o quê. Então eu vou dar minha opinião, depois o Vini vai dar dele aí, né? Eu acho que não tem nada demais eles fazerem dancinha, né? Comemorar e tal, mas Copa do Mundo é um negócio sério, né? Tem que estar concentrado ali do começo ao fim, né? E pelo comportamento deles ali que eu vi naqueles vídeos lá dos coreanos indo lá visitar lá eles no vestiário, os caras estão tudo se achando, né? Pelo menos eu tive essa impressão, posso estar errado, né? Mas os caras tá tudo se achando, agora ninguém segura a gente, né? Agora nós vamos ser né? Fazendo palhaçadinha, dançando, né? Acho que é aquele mesmo problema que eu comentei lá naquela minha análise do 7-1 de 2014 lá. Tem jogadores lá que estavam já se achando e pensando que eram super craques, né? E acho que alguns jogadores dessa atual seleção, guardadas as devidas proporções, também estavam se achando já, né? Richarlison é um aí, né? Que acho que na cabeça dele, acho que ele já estava pensando que ele era um novo Ronaldo, né? Agora vou me consagrar, né? Aí, tá vendo? Pegou a Croácia, o cara foi totalmente anulado lá, não conseguiu fazer nada, né? Aquele Rafinha, outro também que não fez porra nenhuma, mas não fez porque também teve uma marcação verdadeira ali, né? Tava coreano lá, né? Com medo dos caras, né? Só faltava pedir autógrafo pros brasileiros no meio do jogo lá, né? O Vini, você teve outra percepção, hein? Tive mais ou menos essa percepção, né? Apesar que, vendo esses vídeos aí dos autógrafos, eu fiquei pensando, até no começo eu não tinha entendido se era pré-jogo ou pós-jogo, né? Agora você deixou claro porque era pós-jogo, né? E realmente, eu acho que já estavam assim se achando. E quanto à comemoração, assim, dos caras, eu acho que não tem nada a ver, porque tem muita seleção que faz isso, né? Faz algum tipo de dancinha para comemorar, mas você tem que, beleza, você quer comemorar, comemora, mas não vai perder o foco, né? Eu acho que, de certa forma, essa goleada ali com a Coreia do Sul, acho que acabou subindo um pouco a cabeça, né? Se você ficar mais ligado, beleza, você ganhou aqui da Coreia do Sul, mas o próximo desafio não quer dizer que você vai ser muito fácil, né? Então, eu acho que isso daí, deixar assim o negócio subir a cabeça porque sempre, para mim, uma das maiores críticas que eu sempre tenho em relação ao Brasil é que quando ele ganha, eu acho que ele deixa, parece que a vitória subir a cabeça, né? E daí isso aí mesma acaba impressão que eu tive. Daí afeta negativamente depois do próximo jogo, né? Tanto que eu ficar pensando, eu já fiquei, tava cabreiro com isso já, e ficar pensando, ó, que legal, daí vai jogar com a Croácia, já vai ser outro nível já, e acabou sendo, né? No fim das contas, ó, mas você precisa ficar mais esperto com isso aí. Você ganhou, beleza, mas baixa a bolinha aí, tá? Não deixa isso aí subir a cabeça, né? Vai com calma aí, né? Porque você tá numa Copa do Mundo, qualquer jogo que você jogar até você chegar à final pode ser teu último. Não, e outra coisa, né, Vini, que a gente até já comentou, né, e foi uma das grandes críticas que a seleção sofreu ao longo de toda essa preparação, é que os caras não faziam amistoso nenhum contra as seleções fortes, né? Os caras só ficavam jogando eliminatórios, né, jogando amistosos contra as seleções inexpressíveis, né? Então não tinha jogado aí, né, Vini, com uma seleção top mesmo, né, só tava jogando com seleções fraquinhas, né. Você não acha que isso daí também pode ter afetado, Vini? Sim, também acho, porque fiquei pensando assim também, ao longo disso aí, pô, peraí, você tá jogando amistoso, você não tá jogando com seleção que é mais considerada mais forte, como, sei lá, uma Croácia, né, que você já tinha jogado até amistoso pré-copa lá em 2018, né, não jogou amistoso nenhum nesse ciclo aí, só pegou seleção fraca. Alguns até falar, mas teve pandemia, mas mesmo assim, né, a pandemia também não é desculpa, né, podia ter marcado algum amistoso lá contra alguma seleção dessa assim, um pouquinho mais forte, né, ao invés de seleções que fossem um pouco mais fracas, né, e medianas. Então, isso também afetou, né, porque o Brasil já foi ali, podemos dizer que já foi se achando, né? Mesmo sem ter enfrentado nenhum desafiante realmente que seria difícil em um jogo oficial. Então, os caras não fizeram nenhum amistoso contra a Holanda, a Alemanha, não enfrentou ninguém, nem mesmo a Itália, por exemplo. Aí. Os caras ficavam jogando Copa América, né? E mesmo assim ainda perdeu para a Argentina na última final da Copa América.
uns amistosinhos contra a Coreia, né? E goleia e fica lá todo contente, né? Tudo se iludindo, né? Aí chega na Copa, né? Pega um grupo fácil, ganha os 2 primeiros jogos, aí no terceiro o Tite também já fez outra imbecilidade, na minha opinião, de colocar time em reserva, né? Em vez de manter o time titular para já ir treinando, né? Que já seria mais um desafio ali contra Camarões, né? Mas não, o cara colocando time reserva lá, né? Aí pega a Coreia, a seleção ali que já foi, já, né? Tudo respeitosa, né? Cara, como eu falei, né? Tá, foi ridículo esse episódio aí da Coreia, né? E Richarlison lá postando em Twitter, lá para um jogador, você é um herói na sua no seu país, né, que não sei o que, né? E o cara já se achando já, né? Se achando ali que ia detonar, né? Aí pegou, né, uma seleção de primeira ali e não fez porra nenhuma, né? Foi anulado, não conseguiu fazer nada, né? Ficou fazendo dancinha de pombo depois lá, né? Só se foi, né? Fala mais alguma coisa aí, Vini. Deixando bem claro aqui, que a gente tá já fazendo essa análise pós-jogo, então a gente tá já meio revoltado, né, com algumas coisas, né, mas a gente tá... E mesmo assim, Vini, eu ainda tava querendo acreditar no Brasil, né, porque alguma das minhas esperanças aí era, por exemplo, o surgimento de alguns jogadores aí durante esse ciclo, né, como o Vinícius Júnior, né, que pra mim eu acho que tinha bastante potencial e, pô, eu não consegui, sinceramente, eu não consegui entender por que o Tite tirou ele ali, né? A não sei que o cara, sei lá, teve uma lesão ali, né? Mas não foi isso daí, né? Eu até entenderia porque ele tirou aquele Rafinha, que aquele Rafinha não conseguiu fazer nada, né? Tanto que aquele Antony que entrou no lugar dele deu bem mais opções ali pro Brasil. O cara fez ótimas jogadas ali. Eu acho que ele sim que já deveria ter sido titular ali já faz tempo já, né? Ele já tinha entrado bem, né? Aí o cara me tira Vinícius Júnior lá, meu, pra botar aquele Rodrigo lá, meu. Pô, pisou muito na bola o Vini, esse Tite aí. Não tem desculpa não, Vini. É o que eu falei lá, perdeu nos detalhes aí e o técnico mexeu muito mal aí, né? E é o que eu falei, a culpa não é só de um, mas Copa do Mundo é assim, né? Todo mundo tem que estar bem, né? Vamos supor lá que na Copa de 94 lá o Tafarel fosse um goleiro bosta lá e quando precisasse do cara, o cara tomava, né? Ia pros pênaltis, o cara caía lá fácil e tomava os gols. Ele não ia ser campeão ali. Então nessa Copa é a mesma coisa. Aí quando precisou ali do goleiro, cadê o goleiro lá pra defender algum pênalti, né? Ficou lá caindo, lá, chutando no meio, o cara caindo que nem um... Puta que pariu, Vini. Agora eu espero, né, meu, que esses caras aí tenham encerrado, né, o ciclo deles na seleção. Ou você acha que ainda vão continuar sendo convocados, Alisson, Neymar? O que você acha, Vini? Ou você acha que tem que insistir neles ainda? Não, olha, quando perdeu 2018, eu até falei, não, tudo bem, pode talvez insistir neles, né, que quem sabe estão melhor, mas eu falei, não, se foi a segunda tentativa aqui já não deu, não, pra mim chega já, né, o Neymar ainda tô no meio termo, mas eu acho que vou chamar eles por causa do nome, né, que o peso do nome dele, então, mas isso aí a maioria acho que já chega aí, já tá na hora de encerrar já a carreira com a seleção brasileira e já tentar investir em novos craques, E sobre a troca do Vinícius Júnior, pra mim, eu acho que foi a substituição mais aleatória que eu já vi na vida, né? Porque eu não entendi aquela substituição. Pô, o cara... O Vinícius Júnior não tava até limpo de cartão, não tinha risco de tomar, não tava machucado, então, pra mim, foi muita mancada. Pra mim, ó, não tem desculpa isso aí que o Tite fez aí, e a atuação de certos jogadores aí. Então, aí, ó, vai ter que renovar esse time aí, né, tudo certinho aí, pra ver se pelo menos ganha lá em 2026, que tudo bem, ainda tem muito chão até chegar à Copa 2026, mas eu não sei se vai estar uma seleção assim digna de ganhar, né, mas vamos ter que esperar até lá, mas parte do jogador aí, eu acho que já deu já o que tinha que dar. Não, agora com essa derrota do Brasil, acho que a gente já pode né, dar uma pensada e eu vou até te fazer uma pergunta, Vini. Depois dessas Copas aí que você acompanhou, né, de 2014, 2018 e agora, você acha que o Brasil ainda é um time do primeiro escalão? Sinceramente, eu não acho, sabe? Tudo que eu tenho observado aí, o Brasil já não é mais esse time do alto escalão, parece que agora virou um time comum, sabe? É um time que vai ser facilmente batido. E eu, quando assim, vejo as outras seleções, parece que eles têm mais
parece que se preparam mais, né? Eu não vejo, assim, por exemplo, a Argentina, eu não tô vendo a Argentina como um time comum, tô vendo como um time que realmente tá sendo guerreiro. Agora o Brasil, pra mim, tá sendo só um time comum. Às vezes eu fico até pensando, pra mim, parece até que se pegasse, eu fico até pensando, se caso o Marrocos tivesse ficado no segundo, caído no segundo lugar, ele, claro, ele caía nessa chave, será que o Brasil ia ter chance, ganharia o Marrocos? Se bobear, acho que até o Marrocos ia ganhar do Brasil, né? Porque acho que parece até que o Brasil perdeu o respeito, né? Tanto o Camarões lá quando ganhou, né? Tipo, antigamente tem Camarões, quando pensava assim, vou enfrentar o Brasil, meu Deus, vou enfrentar o Brasil, tô com medo aí do Brasil. Agora, não, eles não estavam com medo dele, né? Tanto que o jogador lá que fez o gol lá contra lá o Brasil lá, ele acho que ficou feliz, né? Acho que até levou isso uma coisa pessoal para ele, né? Ter ganhado o Brasil. Então, após o Brasil, eu senti que o Brasil parece que ele perdeu o respeito, ele não é mais temido como antes. É, Vini, concordo com tudo que você falou e você até me fez lembrar aqui de uma declaração muito interessante de um dos jogadores de Camarões, que eu até fiz questão de separar aqui a matéria, eu vou até ler para vocês, né, que ilustra bem o que o Vini está dizendo, ó. Tá dizendo aqui, ó, na matéria, ó. Jogador de Camarões nega ter medo do Brasil e diz, não tem grupo unido. Adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção de Camarões não teme a equipe de Tite, pelo menos é o que o garante Vicente Aboubacar, não sei se eu estou pronunciando certo aqui o nome dele, né? Capitão e camisa 10 dos Leões Indomáveis. Em entrevista ao portal Actu Cameron, o atacante criticou a equipe brasileira e disse que a pentacampeã mundial não assusta mais. Abre aspas, ó, o que ele fala. Ó. Caímos em um grupo difícil com Brasil, Suíça e Sérvia. No entanto, não temos medo do Brasil porque esse time não é como os que a conhecemos no passado. Olha lá. Exatamente o que o Vini tinha falado e nem sei se o Vini já tinha visto essa matéria aqui. Então, olha lá, ninguém tem mais medo do Brasil. Olha. Se Camarões já não tem mais medo do Brasil, você acha que a Croácia ou outras seleções mais fortes, como a Bélgica também na última Copa, ficaram com medo do Brasil, Vini? Eu tenho certeza que não ficaram com medo, né? Mas vocês pensam assim, só se talvez segurar o jogo, mas acho que assim... Perderam o medo que tinha do Brasil, porque em outros tempos, certamente a Croácia ia assim ficar tremendo a base pro Brasil, ou a Suíça, a Sérvia, né? Mas agora não. O pessoal vê ali o Brasil, não, agora é um adversário qualquer. Acho que assim, se a gente pegar os pontos fracos deles, a gente consegue bater eles fácil, né? Então, eu acho que até, se for pensar assim, acho que até outras seleções gigantes, acho que até a Itália, né? Também acho que perdeu o respeito, ainda mais ela perdeu para a Macedônia do Norte, né, um jogo de eliminatório, então acho que estão, assim, certas seleções estão, acho que perdendo o respeito, né, e o Brasil que teve esse exemplo claro aí, ó, então, ninguém mais teme o Brasil já nem dá para definir como sendo a maior potência do futebol agora. Mas, né, tentando ver aqui o lado positivo, né, pelo menos já surgiram, né, alguns novos nomes, né, como Vini Júnior. Já tem uma base aí, eu acho que para a próxima Copa, né? Mas tem jogadores aí que, na minha opinião, já tinham que não ser mais convocados, né? E mesmo o Neymar, Vini, eu acho que não devia mais chamar o cara, não. Já começa um novo ciclo, aí uma renovação. Já insistiu demais nele. Não tô querendo colocar culpa nele nessa Copa, mas acho que daqui 4 anos ele não vai estar, né? Mas com o mesmo preparo que ele tava, né, para essa Copa. Ele fez, para mim, acho que foi a melhor Copa dele, né? Tanto que ele fez a parte dele, ele fez um puta golaço ali, né? Mas é aquilo também, né? Tem jogador que infelizmente é pé frio na sua seleção, né? E o Neymar, infelizmente, né? Não tô querendo falar que o cara é uma bosta, né? Não sei o que, mas deu, né? Mas fez aí, né? Bateu recordes, né? De tantos gols aí pela seleção, acho que já até igualou, passou já o Pelé no número de gols, né? Ganhou, né, a medalha olímpica, né? Mas acho que já deu já o que tinha que dar ele, eu vi, né? Acho que tinha que ter uma renovação completa a começar pelo técnico, mas já, né, vamos falar um pouco aqui sobre o futuro da seleção brasileira. Olha, eu não posso provar nada, né? Só puro achismo, mas pelo que a gente lê, aí, até vendo outros comentaristas, né, de futebol, mas
Acho que tudo leva a crer que não mudou nada ali dentro da CBF, né? Acho que tem que ter aqueles contratos milionários, né? Que tais jogadores têm que ser convocados, né? Que já deve ter toda uma troca ali de favores, né? Ou até já contratos assinados ali. Então, não vai me surpreender que continuem ainda convocando Neymar, né? Alisson, em meio ou outro aí, em um jogo ou outro ainda voltar ainda Thiago Silva, né? Esses mesmos caras. Acho que não vai mudar nada, Vini. Acho que vão chamar também um outro técnico aí com o perfil do Tite, né? E a história vai se repetir. Acho que só tendo uma mudança geral mesmo ali, né? Trocando todos os manda-chuva da CBF. Mas eu acho difícil, viu, Vini? Acho que corre até o risco que a gente nunca mais vê a seleção brasileira ser campeã do mundo, né? Porque essa Copa aí é uma prova disso, que as outras seleções evoluíram bastante e o Brasil está se tornando, como o Vini falou, uma equipe, uma seleção forte, mas comum, né? Não é mais aquela seleção lá de outros tempos que, como o próprio jogador de Camarões falou, né? Não é, né? Então, o que você acha, Vini? O que você acha que poderia acontecer aí? Você acha que tinha que tentar uma renovação ou insistir em Neymar, manter o Tite? O que você tem a dizer? Não, tem que fazer uma renovação completa e também chega de Tite, né? Já teve aí a oportunidade dele aí, né? Acho que já mantiveram ele depois de 2018, que é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, né? Que normalmente quando o Brasil perde uma Copa, eles tendem a demitir aquele técnico e chamar outro, né? Para começar um novo ciclo. O Tite foi mantido, então chega aí de Tite. Só que nem eu falei, tem que renovar assim tudo, né? Começar também pela toda a diretoria da CBF, que infelizmente é difícil, porque se for parar para pensar bem, pode chamar até o melhor técnico que exista no planeta, que vai acabar perdendo, né, quando tivesse a CBF desse jeito aí, porque tem aquela pressão lá, né? Então, já tendo isso aí, eu acho que já vai dificultar, né, e talvez a gente nem veja mais o Brasil ganhar, né, às vezes eu até fico pensando, pô, será que conseguiu o mesmo caminho do Uruguai, que ganhou lá, depois de 50 nunca mais ganhou, né, já faz anos, né, que não ganha, né, aquela geração que viu o Uruguai lá ganhar o bicampeonato lá em 50, não viveu para ver o Uruguai ter um terceiro título. Então, às vezes eu fico pensando, pô, imagina, será que o Brasil vai seguir esse mesmo caminho, né? Então, é um negócio assim, como é que eu posso dizer? Vai ter que ter uma renovação total, mas infelizmente é difícil. O mínimo que dá para fazer é só mudar só a comissão técnica, só que parte desse jogador vai continuar sendo chamado, né? O Neymar, principalmente, né? Porque ele é o maior nome ali da seleção, pelo menos enquanto ele não pendurar a chuteira de vez, eu acho que vão continuar chamando ele, né? Vão insistir nele a todo momento, né? Então eu acho que só vão desistir mesmo quando algum desses jogadores se aposentar como jogador profissional. Você fez uma boa analogia, viu? Eu tenho esse mesmo medo aí, que se torne, né, um Uruguai aí, né, que já teve um passado brilhante ali de campeão e que hoje em dia é só uma seleção comum, né? Com todo o respeito ao Uruguai, né? Mas o Brasil está se caminhando para isso, né? E é triste, né? Saber desses bastidores aí de CBF, né? Desses contratos milionários, aí, né? Tanto que o próprio Romário já fez várias denúncias lá, né? Que a CBF tem todas essas pilantragens aí, né? De obrigar a convocar tais jogadores, né? Tanto que até teve uma treta do Romário com o Dunga, né, que era o técnico na ocasião. O Dunga entrou com um processo contra o Romário, né, e até uma entrevista mais recente aí do Romário, ele até comentou lá que tinha uma época que ele até sonhava em tentar ser presidente da CBF, mas ele viu que não tinha, que ele até perdeu, né, essa vontade, porque é uma podridão tão absurda lá que nem iam deixar ele chegar, né, a esse cargo, né, porque não interessa, né, ter, né, um cara como o Romário ali, né. Não que o Romário seja uma pessoa perfeita, né? Mas pelo menos parece ser uma pessoa, né, autêntica e o cara tem uma puta história também, né? Não pode falar do Romário ali como jogador, que o cara foi campeão, o cara tem moral, né? Pra falar isso, né? Então é triste, né? Mas aí fica a minha pergunta também, ô Vini. Você acha que chegou a hora do Brasil tentar contratar um técnico estrangeiro? Eu acho que já está mais do que na hora de fazer isso, Saldanha. Porque ó, você já fez tudo, chamou quase praticamente todos os técnicos brasileiros possíveis. Eu acho que está na hora já de tentar um técnico estrangeiro, porque às vezes
você tendo já um aprendimento com uma pessoa de outra nacionalidade, pode já servir já para ajudar assim, a ganhar a Copa. Às vezes pode até não ganhar exatamente 2026, mas vai, que às vezes dá uma força, né? Já dá um impulso já para você ganhar 2030, por exemplo, né? Você que vai pode demorar demais, mas para quem já tá, ó, a gente já passou tanto tempo do Penta, né? A gente já tá acostumado já, né, também com isso. Então, pelo menos acho que um técnico estrangeiro seria, eu acho que uma melhor opção agora, né? Você já tentou todos os brasileiros possíveis, então tenta aí um estrangeiro, né? Até porque muitas outras seleções têm técnico foram crescendo graças a técnicos estrangeiros, né? O Japão a gente pode dizer que deu uma certa evoluída por conta da passagem do Zico, né? Porque mesmo assim, foi eliminado na fase de grupos em 2006, mas ele deixou ali uns bons ensinamentos. Então, isso já seria um bom começo, já tentar um técnico estrangeiro. Não, e sem contar que os tempos são outros, né? A gente já falou já milhares de vezes, né? Hoje em dia é praticamente uma seleção brasileira de estrangeiros que só nasceram aqui no nosso país, mas não moram aqui. Muitos quase nem jogaram aqui no nosso país. Esse Vinícius Júnior, esse Rodrigo, os caras foram novão pra lá. Então, você vê, a grande maioria dos jogadores é tudo europeu, né? Que joga lá e mora já há anos, né? Então, e coloca um técnico brasileiro, né? Então, coloca logo, né? Já que é tudo estrangeiro aí, coloca um técnico lá de fora, né? Já que a seleção brasileira virou isso, né? Acho que é um bom nome aí, ô Vini, que até muitos querem aí, mas eu acho que ele nem aceitaria, acho que exatamente acho que por causa dessas falcatruas de seleção aí, né, brasileira. Vai saber, né? Que é o Abel, né? Que é o português técnico do Palmeiras, que o cara se adaptou aqui ao Brasil, né? E o cara tá fazendo um puta trabalho no Palmeiras, ele tá atualizando o esquema tático do futebol brasileiro. Porque esses técnicos aqui do Brasil, com todo respeito, já era já. Esse cara aí, esse esqueminha tático aí furado, já era já. O futebol mudou e tem que se atualizar, eu vi, né? Você teria aí algum nome que você gostaria que tentasse contratar pro Brasil? O pior que eu não conheço nenhum nome, né? Mas eu ouvi bastante sobre esse Abel aí, então eles estão falando que seria uma boa opção. Então, se ele é realmente boa opção, já fez um bom trabalho com o Palmeiras, então acho que não custa tentar com ele. A questão é se ele aceitaria, né, ser técnico da seleção, né? Então, vamos ver, né, no que vai dar agora, né, nesse próximo ciclo. Bom, mas é basicamente essa daí a nossa opinião, né, Vini? Eu acho que, ao contrário de 2014, que foi um puta vexame ali, que dificilmente vai ser superado, de tomar de 7-1, e mesmo da Copa passada lá, né, que o Neymar teve todo aquele comportamento de moleque lá, né, de ficar caindo, né, querendo... O cara tava arrogante pra cacete naquela época, né, querendo tudo ganhar no grito, né, e chegou na hora H o cara amarelou, né. Nessa Copa aqui não, né, Vini? Acho que na medida do possível o Brasil fez um bom jogo, até poderia ter ganho, né, perdeu nos detalhes, né. E acho que por culpa também do Tite, né? Se ele tivesse mexido melhor ali, ou se tivesse uma liderança melhor ali em campo, ou tivesse até um outro goleiro ali, acho que a história poderia ser outra. Mas não tem como mudar, né, Vini? Mas temos que dar os méritos também à Croácia, que é uma puta seleção, e não vai me surpreender se ela chegar novamente na final, Vini. Sim, eu concordo, Lobo. Mas eu acho que sim, o próximo confronto agora da Croácia com a Argentina, acho que vai ser um jogo bem pegado, mas eu vou estar torcendo agora para a Croácia, né, chegar numa final de novo, né, porque já vai ser, na verdade já é muito mérito dela, né, já ter chegado uma segunda semifinal consecutiva, né, porque antes era comum às vezes ela cair na fase de grupos, agora conseguiu a sua segunda semifinal consecutiva, né, não é qualquer um que consegue chegar no patamar das 4 melhores, né, na semifinal de uma Copa do Mundo. Então a Croácia aí tem muitos méritos e o Brasil perdeu por detalhes, né? É uma pena, sim, eu fico um pouco triste, mas faz parte, né? Só pode passar um e acabou sendo melhor para a Croácia. E eu acho que, e sinceramente, né? Prefiro perder desse jeito que o Brasil perdeu para a Croácia do que perder vergonhosamente de 7-1, que nem foi em 2014. Exatamente, né? Então agora vamos aproveitar também a oportunidade, né, Vini? Vamos comentar um pouco sobre o outro jogaço que teve hoje entre Argentina e Holanda. Faz um resumo aí pra gente, Vini. Bom, e hoje o jogão Holanda e Argentina foi um jogo já que começou a pegar, né, que a Argentina já estava assim, já se saindo melhor durante todo momento e já começou fazendo aquele golaço ali no, que já, de certa forma, já desestabilizou ali a
a Holanda, né? E quando eu vi esse gol, eu já fiquei pensando, pô, a Argentina já fez aí o que o Brasil já deveria ter feito, né? Já finalizado com perfeição. Depois já teve aquele outro golaço lá, que quando eu já vi ali, eu fiquei pensando, pô, a Argentina vai dominar. E eu tava torcendo pra Holanda nesse jogo, porque eu queria que pelo menos aí já nessa chave fosse duas seleções sem título, né? Porque pelo menos aí já ia ter certeza que de um jeito ou de outro ia ter na final uma seleção sem títulos. Só que à medida que o jogo foi assim andando, eu tava já começando a torcer pra Argentina, porque pensei assim, pô, essa Holanda tá muito mal, não chega aos pés da Holanda que eu vi em 2014, até o momento que daí a Holanda conseguiu fazer um gol, e quando fez aquele gol de empate, pra mim acho que foi um dos momentos mais surpreendentes ali do jogo, né, que praticamente é como se a Holanda tivesse apertado o continue ali pra se manter na Copa, né, e ao longo desse jogo também tivemos várias faltas, acho que é o jogo mais maior número de faltas, né? Teve uma grande treta entre os jogadores da Argentina e da Holanda, ao ponto até que teve até jogador que nem sequer estava jogando em campo, estava no banco, já foi tomando cartão ali, então foi um jogo muito pegado, né? Esse foi, acho que conseguiu superar até o jogo Brasil-Argentina, Brasil e Croácia. O que você tem a dizer a respeito desse jogo Holanda e Argentina, Oswaldo? Ó, eu vou te falar, Vini, esse jogo aí até então tá sendo um dos melhores dessa Copa e atendeu todas as expectativas, né? Porque já tem aquela rivalidade histórica, né, de Argentina e Holanda na história das Copas e mais uma vez não foi diferente, né? E além de eu ser fã da seleção da Argentina, eu gostaria de ver o Messi se consagrando com o título da Copa, né? E essa praticamente vai ser a última chance real dele mesmo, né? De ganhar esse título. E ele tá até então aí atendendo, né, as nossas expectativas e tá jogando e fazendo a diferença, né? Tanto que deu um passe ali pro gol e depois fez aquele gol de pênalti, né? Não amarelou dessa vez. E eu não tava acreditando, Vini, quando a Holanda fez 2-1, a Argentina, né, tentando ali tumultuar o jogo, né? Teve até um pouco de pancadaria, né? Um jogador da Argentina deu uma entrada ali firme no holandês, depois deu uma bomba ali, chutou, pegou dos jogadores que estavam no banco de reserva, os caras invadiram o campo ali, né? Puta, pensei que já ia sair uma pancadaria generalizada, mas conseguiram dar uma acalmada nos ânimos. E por incrível que pareça, a Holanda empatou o jogo com uma jogada fenomenal ali, né? De ensaiada ali de falta. Puta, eu pensei, não, mais uma vez acho que a Argentina vai ficar pelo meio do caminho, né? Vai dar uma de Brasil, vai amarelar também. E foi, né? Disputado ali a prorrogação. Aí chegou nos pênaltis, né? O goleiro da Argentina, ao contrário do Alisson, fez a diferença, né, Vini? Pois é, e que diferença ele fez. O mais engraçado é que enquanto eu tava acompanhando o jogo, eu tava para ver ali que a Argentina tava querendo encerrar na prorrogação mesmo, ela não queria levar nos pênaltis. Só que daí, quando isso aconteceu, quase que eu fiquei pensando, pô, será que ela quer encerrar esse jogo aí porque ela tá com medo dos pênaltis? Mas daí, milagrosamente, daí seria, não, ela queria encerrar no tempo normal e no fim das contas, nos pênaltis, o goleiro fez toda a diferença ali. Nossa, fez grandes defesas, né? A Holanda ali quase não teve chance, né? Mas quando assim, a Holanda fez que ele continue ali, eu fiquei pensando, poxa, agora a Argentina pode se desestabilizar agora nesses 30 minutos de prorrogação, né? Mas tentou assim, manter ele firme, né? Depois veio esses pênaltis aí. Pô, foi assim, acho que quando eu vi isso aí, eu fiquei pensando, putz, quem dá esse goleiro aí, ó, eu não decorei o nome do goleiro da Argentina, mas ele fez toda a diferença. Falou, pô, isso é assim que age um goleiro, né? Assim que o Alisson deveria ter agido e não agiu. Tá? Mas eu me decepcionei assim com a Holanda, porque era a seleção que eu me tornei fã, principalmente por conta da Copa de 2014, né? Mas aquela geração que eu gostei já não tem mais, né? Essa é uma geração nova que ainda tem muito que aprender, né? E mesmo ainda tendo o técnico Louis van Gaal, que tinha sido técnico da Holanda em 2014, né? Então, eu pensei que pelo menos ia ter assim, ia ser uma disputa pegada, né? Quase foi, né? Mas enfim, a Argentina saiu melhor, né? Mas também a Argentina jogou melhor esse jogo todo, né? Talvez até seria um sacrilégio se ela acabasse perdendo para a Holanda, né? Mas eu até queria que a Holanda tivesse passado, porque pelo menos ia ter
para já ter uma garantia de ter um finalista inédito, mas a Argentina tem seus méritos, né? Então, foi um bom jogo esse daí, acho que um dos melhores que eu vi da Copa, né? Então, se eu me desanimei com o do Brasil, em contrapartida me animei com esse jogaço que teve Argentina e Holanda. Sim, o nome do goleiro da Argentina é Martínez. Pessoal, então, né, tristeza, né, sempre acaba dando essa tristeza, né, Vini, quando o Brasil é eliminado, né, ficou no quase, né, perdeu nos detalhes, né, e que sirva de lição pro próximo ciclo. E sem contar também, né, Vini, que Copa do Mundo é um torneio difícil de ganhar, né. É que a gente ficou mal acostumado com aquela, principalmente eu, né, que peguei aquela fase de ver o Brasil campeão em 94, chegando na final em 98, depois ganhando em 2002, que não é normal isso daí, né, Vini? Tirando aquela época também do Pelé lá, né? Porque é um torneio difícil de ganhar, né, Vini? Sim, é muito difícil, né? Então, a gente tem que dar valor, né, para os títulos que a gente tem, né? Tem que dar valor para os 5 títulos que a gente conseguiu de 58 até 2002, porque Copa do Mundo não é um negócio fácil de ganhar. Poucos têm a oportunidade de erguer aquela taça e se consagrar campeão mundial, né? Então, fica aqui a nossa lamentação, né, pela essa derrota do Brasil, e esperar que pelo menos essa derrota, né, que foi assim nos detalhes, sirva, né, de lição para o próximo ciclo, para quem sabe finalmente o Brasil conquistar o Hexa em 2026, né? Pode ser que ganhe, pode ser que sim, mas também pode ser que não, mas vamos ver, né? Só o futuro dirá, né, se o Brasil vai ganhar em 2026 ou se ganhará uma Copa próxima, né? Vamos esperar até lá, né, Oswaldo? Sim. Bom, então, né, a gente tinha meio que combinado que a gente iria fazer as análises de todos os jogos do Brasil e também de todas as outras rodadas. Então, como o Brasil ficou fora, a gente ainda vai pensar se a gente vai fazer um último podcast depois da final ou se a gente vai analisar a semifinal. A gente ainda vai pensar, né? Mas que a gente ainda vai fazer pelo menos mais um podcast para analisar os jogos restantes das outras seleções, a gente vai fazer, né? Mas foi bem legal, Vini, esses nossos podcasts aí, e sempre é legal deixar registrado aí a nossa opinião pós-jogo, né? Porque a gente ainda tá no calor da emoção, né? E é bem interessante rever depois desses podcasts, depois de ano, que querendo ou não, é um documento histórico, né? A nossa reação. Então que é bem legal ver os podcasts que eu fiz ali da Copa de 2014, né? Que eu analisei aquele 7-1, né? Que chega até a ser engraçado ver hoje em dia, que eu tava, totalmente transtornado e puto ali. Então, ó, dá pra ver claramente que eu estou alterado ali, né, Vini? Também tem aquela minha análise do Brasil também sentando na graxa contra a Bélgica. E para essa Copa do Mundo aqui, pela primeira vez, eu tive a ideia, aí, né, junto com o Vini, de analisar todos os jogos do Brasil em parceria e vai ficar registrado aí para a eternidade, né, Vini? O que você... Fala um pouco aí sobre a sua experiência aí. Você curtiu fazer esses podcasts aí pós-jogos? Sim, eu adorei fazer esses podcasts, né? Até porque eu sou um dos maiores amantes da Copa do Mundo, então ter tido a oportunidade de fazer uma análise dela, assim, cada rodada, para mim foi uma honra, né? Que a gente não pensou em fazer isso em 2018, que a gente já estava começando a fazer podcast junto, né? Mas aqui a gente compensou fazendo essa aqui de 2022, e com certeza sempre quando eu, por exemplo, eu vou ficar com saudade da Copa, né? Nesses próximos 3 anos e meio, então eu sempre vim aqui matar a saudade, né, ouvindo essas análises. Às vezes, de vez em quando, eu fico ouvindo as de 2014, né, até recentemente fiquei ouvindo aquela do 7-1, né, já é engraçado, eu do lado bem revoltado, eu também vi o Brasil e Bélgica, e agora estou aqui participando, né, falando dessa aqui da derrota do Brasil para a Croácia, mas foi muito bom para mim fazer essa análise da Copa do Mundo, né, e a gente vai ter muitas análises, não sei se a gente, quem sabe no futuro vai fazer de Copa América de novo, né? Vamos ver como é que vai ser, né? E se a gente vai dar continuidade, né? Que eu, sinceramente, até ia gostar se a gente desse continuidade aqui na análise da Copa do Mundo, né? A gente fez, assim, o Brasil foi o maior foco, mas a gente, acho que dá para nós ainda fazer, né? Não sei se a gente já vai fazer da próxima chave ou a gente já faz depois que cumprir as próximas semifinal, né? Para pelo menos falar das expectativas para a final, né? Como é que a gente pode fazer, né, Oswaldo? Sim, já fica até já essa pergunta pro pessoal. Vocês gostariam que a gente fizesse por etapas, né? Depois que acabasse essas quartas,
ou depois da semifinal, ou faz só um último? Deixa aí seus comentários e sugestões, né? O que vocês gostariam que a gente fizesse, né? E também já deixando registrado que infelizmente o Guitardo não pôde participar hoje também dos primeiros jogos, né? Porque o trabalho dele agora tá com um horário aí que tá complicado de a gente, né, gravar junto. Então, tanto que até na última Copa também eu tava com os horários meio ruins, eu acho que foi até por isso que eu não fiz de todos os jogos, né? Mas nessa daqui, por sorte, deu tudo certo e foi bem legal, Vini. Fica meus agradecimentos aí por você ter topado participar e vai ficar esse registro histórico. E vamos ver, né? Se a gente pode analisar aí Copa América ou outros torneios. Aí vocês gostariam que a gente fizesse isso? Mas espero, né, que daqui 4 anos a gente esteja novamente fazendo essa análise, né, Vini? Sim, vamos esperar aí, né, que a gente faça uma análise tão legal assim quanto foi essa aqui, né, quando tiver na Copa de 2026, né. E vamos ver, né, o que vai dar amanhã, né, as quartas de final da outra chave, né, quem que vai passar. Porque eu, assim, tenho quase certeza que o Portugal vai passar, né, do Marrocos. E eu acho que talvez a França passe da Inglaterra. Qual que estão as suas expectativas para os jogos de amanhã, Oswaldo? Eu acho que Portugal ganha e França acho que também deve passar, né? Porque a França tá muito bem. Pera aí, Vini, acho que tá chegando aqui uma mensagem aqui, vamos escutar, tá chegando direto do Catar aqui. Pessoal, pois perdemos o Hexa e perdemos porque os caras não souberam chutar a bola no gol. Mas vamos continuar, né, pessoal, torcendo aí, né, vamos vaiar a seleção, como dizia o Rei Pelé, esperar até 2026, né, afinal, Copa do Mundo, né, você tem que escolher o que você quer, né, ou você ganha, ou você perde e toma no tarraqueta. E eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal do Oswaldo, dar like, deixar seus comentários aí do que sugestões que vocês gostariam que ele e o Vini analisassem. E vida que se segue aí, vamos chutar a bola no gol e vamos continuar vendo como vai terminar a Copa do Mundo. É isso aí, se inscreva no canal do Oswaldo. Então é isso daí, pessoal, terminando com um bom humor. E faz parte, né, Vini? A derrota, né? Também o pessoal que já tá esculhambando totalmente a seleção, que não sei o quê, mas é futebol, né, amigo? Aí você tem que saber o que você quer, né? Dá essas considerações finais aí, encerra aí hoje, Vini, com você. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver como vai terminar a Copa do Mundo. E não fiquem tristes, né? Perder faz parte, pessoal, né? Um dia a gente pode ganhar, no outro dia a gente pode perder, mas vamos aguardar, né? 2026, né? Que é logo ali. Então é isso, até a próxima. E lembrando, né? Pelo menos a gente já tem uma ótima notícia, né? Tite não vai continuar. Falou, pessoal!